Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto no momento de pura ação lá em Gênesis, no capítulo 17. É uma passagem que pode parecer curta, mas olha, ela diz muito sobre obediência, liderança e como uma aliança foi firmada. Vamos lá, vamos desvendar o que está por trás desse ato tão poderoso. A gente já começa com essa citação que é bem direta ao ponto, é quase que abrupta, sabe? Sem rodeios. Não tem discussão, não tem hesitação, é só execução de uma ordem divina. E essa frase já define o tema da nossa análise de hoje: a obediência sem questionamentos, a ação como resposta direta à palavra. Bom, primeiro ponto, um ato fundador. Antes da gente ver quem participou e quando tudo aconteceu, a gente precisa entender o que foi esse ato em si. O que exatamente o texto está descrevendo e por que isso é tão fundamental, tão fundador para essa história toda. O ato central aqui é a circuncisão. O que é isso? Basicamente, é a remoção da carne do prepúcio. Hoje em dia, isso pode ser visto de várias formas, mas no contexto dessa passagem, é um sinal. Um sinal físico, permanente, de uma aliança. É a ação concreta que sela o acordo entre Deus e Abraão. E aqui está o pulo do gato, que esse slide mostra muito bem. O foco da história não é na ordem que foi dada, mas na resposta que veio em seguida. É um ciclo muito simples e forte. Deus fala, Abraão escuta e Abraão age. A ênfase está toda na ação, na obediência, que se mostra não com palavras, mas com um ato físico e imediato. Certo, vamos para a segunda parte. Quem foi incluído? Um ato desse tamanho, claro, não afeta uma pessoa só. O texto deixa muito claro que foi um evento de toda a comunidade. Mas quão grande era essa comunidade? A lista de quem participou revela bastante sobre como era a casa de Abraão e o alcance dessa aliança. Olha, o alcance disso é impressionante. Começa com o próprio Abraão e o filho dele, Ismael, mas vai muito, muito além. O texto faz questão de repetir todos os homens, todo o homem, incluindo os que nasceram na casa dele e até os que foram comprados. Essa repetição não está ali por acaso, não. Ela mostra que a aliança não era só para a família de sangue, mas para toda a comunidade que estava sob a liderança dele. Ninguém ficou de fora. E esse detalhe aqui, dos comprados por dinheiro do estrangeiro, é muito revelador. Isso mostra que a aliança ia além dos laços de sangue. Fazer parte da comunidade de Abraão era uma questão de lealdade, de estar ali e não só de genealogia. Isso logo de cara já expande demais o tamanho e o significado desse pacto. Agora, a terceira parte, as idades-chave. A gente sabe que números na Bíblia muitas vezes têm um peso extra. E aqui, o autor fez questão de registrar a idade exata de Abraão e de Ismael quando tudo aconteceu. E esses detalhes não são aleatórios. Eles dão um contexto fundamental para a história. Abraão tem 99 anos, pensa um pouco nisso, com quase 100 anos de idade, uma idade que a gente imagina de descanso, né? E não de liderar um ritual doloroso para a casa inteira. A idade avançada dele só ressalta a profundidade da fé e o tamanho da sua submissão a essa ordem. Ao mesmo tempo, o filho dele, Ismael, tem 13 anos. Ele está bem ali, na transição da infância para a vida adulta. Para ele, isso não é algo que acontece quando se há um bebê sem consciência. É uma experiência que marca a adolescência dele. Esse detalhe da idade torna a história mais humana, mais real, o momento que definiu a vida daquela família. Quarta parte, a obediência imediata. A gente já viu o que e quem, mas o texto também dá muita ênfase no quando. E a palavra-chave aqui é uma só: imediatamente. A passagem não dá margem para pensar, para adiar. A urgência é parte essencial da obediência que está sendo descrita. O autor usa essa frase, naquele mesmo dia, 2 vezes em pouquíssimos versículos. Essa repetição é de propósito, é como se estivesse martelando a ideia na nossa cabeça. A mensagem é clara. A obediência de verdade, nesse contexto, não espera, ela acontece na hora. E para fechar, a nossa quinta sessão, um ato coletivo. Vamos ver como a passagem termina? Porque o autor não foca só em Abraão como indivíduo, mas na comunidade como um todo. Isso reforça a ideia de que não foi um ato de fé solitário, mas uma transformação de todo o grupo. A frase final é sutil, mas tem uma força enorme. Todos os homens foram circuncidados com ele. O uso da palavra com aqui é crucial. Abraão não só mandou fazer, ele liderou pelo exemplo. Ele participou do mesmo ritual, lado a lado com todo mundo. É um ato de liderança solidária e não de uma autoridade distante.
E assim a gente termina com essa pergunta para reflexão. A passagem descreve em detalhes um ato que foi, ao mesmo tempo, imediato e que incluiu todo mundo. O que isso nos diz sobre a natureza da fé e da obediência nessa tradição? Talvez a mensagem seja que a verdadeira resposta a um chamado não admite atraso nem deixa ninguém de fora. É uma reflexão sobre o que significa uma resposta total, e fica aí para a gente pensar.